Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ler em Êxodo, capítulo 20, no versículo 7, que é um dos mandamentos de Deus, ok? Antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração, pedindo ao Espírito Santo que venha dar direção para cada um de nós, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Também pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe nossos pecados e nossas ofensas, Pai. Mas também ensina-nos a perdoar quem nos tem ofendido, Pai. Limpa o nosso coração neste momento, liberta, cura, restaura, meu Pai, o coração de cada um aqui presente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a ler Êxodo, capítulo 20, no versículo 7, que é um dos mandamentos em que Deus mandou Moisés a escrever, ok? E no outro estudo tínhamos visto, não? Quando Deus falava que não adorarás a outros deuses. E está lá, nas listas dos vídeos de fortalecimento com Cristo Jesus, está lá e no canal, onde eu fiz esse estudo, não? Falando sobre adorar outros deuses, não? Porque diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Logo depois ele fala assim, no versículo 3, aqui estou falando de Êxodo capítulo 20, não? Falando mais ou menos uma introdução do que eu falei num vídeo, onde eu disse, e uma das coisas que Deus colocou no seu mandamento. Então falava assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens para ti, escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, embaixo na terra, nem debaixo das águas. Então, só vou fazer uma introdução. Aí, nesse vídeo, que vocês vão encontrar aí no canal, e o canal se chama Espírito de Deus. Então, aí eu falava sobre os deuses, os ídolos, e a idolatria que fazemos com coisas e pessoas. Não, que não tem porque só ser imagem. Então aí também eu fiz uma introdução falando de que ou nós colocamos totalmente a nossa confiança em Deus, no seu Espírito Santo para que nos guie, ou nós colocamos a nossa confiança no amuleto. Porque nós temos que entender aqui, se nós colocamos esses amuletos como segundo plano, não, se Deus não funcionar, se a mão de Deus não funcionar na minha vida, então, pelo menos eu tenho um amuleto como plano B. Isso não funciona com Deus. Com Deus temos que ser sinceros, porque é como, por exemplo, guardar uma carta debaixo da mesa se o jogo ficar aí um pouco baralhado. Então, com Deus não. Com Deus, aqui, assim como diz a sua palavra, não terás outros deuses diante de mim. Temos que aclarar isso. Ou confiamos em Deus, ou confiamos no nosso amuleto da sorte. Ou confiamos em Deus, ou confiamos nos horóscopos. Que são coisas que não agradam. Se repararmos, os horóscopos, que, por exemplo, estamos sempre a ver os horóscopos. E isso, muitas vezes não, são coisas que nem vão acontecer. Mas, porque é assim, colocam horóscopo de Leão, não? Horóscopo de Sagitário. Mas são coisas que nem vão acontecer, porque imagina, um mundo de pessoas que podem ser Sagitário, que podem ser Leão, que podem ser Carneiro. Então, cada pessoa tem a sua situação, cada pessoa tem a sua personalidade. Então, nós temos que abrir a nossa mente e colocar a sabedoria divina. Sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus. Porque se tem um monte de pessoas, não muitas pessoas, que são Sagitário, como é que eu posso pretender que todas essas pessoas, cada um com a sua situação, vão passar a mesma situação que eu? Porque está escrito aqui nesse jornal que Sagitário hoje vai acontecer isso, mais outro. Nós temos que entender que a nossa mente tem poder. Porque se eu começar a pensar como uma fracassada, eu vou ser fracassada. Então, se eu ler aqui agora mesmo um horóscopo que diz que Sagitário, Leão ou Carneiro, quem quer que seja, vai acontecer isso hoje, porque é assim, isso vem do maligno, porque eu antes usava horóscopo. O que o horóscopo faz? Dá ansiedade e faz, porque a ansiedade é adiantar uma coisa que ainda não aconteceu.
adiantar uma coisa que temos na nossa mente que vai acontecer, mas não sabemos se vai acontecer ou não. Então, se usamos a sabedoria, vamos ver que se existe um monte de pessoas que é Sagitário, como é que todas as pessoas vão passar a mesma situação? Então eu coloco na minha mente, o dia que Sagitário hoje tem que ficar fazer atenção, porque pode ter uma hipertensão, pode ter azares no trabalho, azares no amor. Hoje é o dia em que vais encontrar o amor da tua vida. Hoje tens que ter cuidado com tal coisa, porque pode acontecer isso mais o outro. Isso são, como é que eu posso dizer? É predizer algo que não é real. Mas por que terminamos acreditando nos horóscopos? Porque o horóscopo faz com que a nossa mente aceite, é pela fé, a nossa mente aceite que o que está escrito no horóscopo é o que vai acontecer na nossa vida. Então é o que vai acontecer, porque a nossa mente tem poder. É assim também como funciona quando nós temos fé que Deus vai fazer. E aí Deus vem e faz porque confiamos em Deus. Então quando também confiamos nos horóscopos, é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Porque confiamos mais no horóscopo do que em Deus. Porque o horóscopo, ele vem e já tem tudo revelado. Já tem, é algo físico que eu posso pegar, já tem tudo revelado. Mas também, a Bíblia também já tem tudo revelado da palavra de Deus. Que é uma palavra com sabedoria. Mas o horóscopo, se pararmos para pensar, imagina todo mundo que é Sagitário, hoje vai passar pela mesma situação. Não tem lógica, mas eu acreditava no horóscopo. Eu tinha que ver horóscopo todos os dias. E então a minha vida seguia de acordo com o horóscopo. E é mentira. Porque somos nós, pela fé, que tomamos essa palavra que está escrita aqui no horóscopo, não? Tomamos pela fé e damos posse, damos legalidade, que é isso que vai acontecer na nossa vida. Porque já lemos o horóscopo, então é isso que vai acontecer na minha vida. Mas quando nós entendemos que podemos usar uma fé inteligente, uma fé racional com Deus, já aí não vamos usar a fé do horóscopo, porque a fé com o horóscopo é uma fé irracional. Porque estamos usando de acordo com sentimentos e emoções. Então, essa fé que colocamos no horóscopo, vamos colocar na palavra de Deus. Vamos colocar na palavra de Deus para ver se realmente o que acontece, porque o horóscopo nos dá um lado positivo e um lado negativo. Por quê? Porque assim nós não ficamos só com a derrota. Mas, em total, resumindo, é derrota. Porque se o horóscopo diz, eu vou conhecer o amor da minha vida, eu vou estar aí, durante o dia aí, atenta a ver onde está o amor da minha vida. Vai aparecer. E muitas vezes eu me inclino a ir com alguém que não deveria ir, mas como o horóscopo disse, então eu vou inclinando por aí. Temos que ter cuidado com isso. Temos que começar a usar a nossa fé racional. A fé inteligente, não a fé irracional. Entende? Então, é pela fé. Essa fé que usamos para o horóscopo, vamos usar essa fé para com Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é real. E nós temos o Espírito Santo para provar isso. Temos o nome de Jesus para provar isso. Porque aquele que coloca em prática a palavra de Deus não fica decepcionado. Não fica. Porque quando coloca em prática e obedecendo, vai ver a mão de Deus. Isso não tem outra ciência. Vai ver a mão de Deus, porque Deus é fiel. A palavra dele é fiel, a palavra dele é fonte de vida. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mas é mais fácil acreditar no horóscopo. É mais fácil acreditar que o bruxo vai ter poder de me fazer bruxaria. Que o mau olhar vai pegar em mim e minha família. Que a inveja vai pegar em mim e minha família. Então, por isso eu tenho que guardar um amuleto. Eu tenho que guardar um amuleto da sorte e da proteção. É mais fácil acreditar nisso de que acreditar que o nosso Deus é poderoso para quebrantar todo o mal. Porque Jesus já quebrantou todo o mal. É difícil acreditar que Jesus pode quebrantar todo o mal. Só com o nome de Jesus já quebrantamos todo o mal. Mas é mais fácil acreditar que um bruxo, que um feiticeiro, vai fazer destruição na minha vida. Então eu tenho que me proteger. Então vamos para ter essa fé inteligente, essa sabedoria que vem do alto e entender que a nossa fé tem que ser racional. Porque se os que são maus fazem maldades contra a nossa vida, então não tem ninguém para nos proteger. Porque eu falava assim, se um bruxo pode fazer tanta maldade com a vida das pessoas, então não tem ninguém para proteger a minha vida. Não tem ninguém para fazer o que é bom. Não tem ninguém para fazer justiça. Eu ficava a pensar assim. Mas não tinha resposta. Por quê? Porque a resposta está aqui.
Mas como eu era religiosa, eu falava assim, não, aí não pode estar a resposta. Eu falava assim, Deus não existe. Eu falava assim, é religião. E Deus não é religião, Deus é comunhão. Porque de que vale que eu esteja aí na igreja e aí louvando a Deus, isso, mais o outro, mas quando eu saio da porta para fora, acabou tudo. Eu faço a minha vida e eu esqueço de Deus. Se Deus está em todas as partes. Porque eu só vou lembrar de Deus quando eu esteja num apuro, quando eu esteja presa em algo. Eu falo, meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude. Aí eu lembro de Deus. Aí já eu esqueço o amuleto, eu esqueço a proteção, eu esqueço o horóscopo, eu esqueço de tudo. Mas quando eu não preciso de Deus, aí já eu pego no amuleto da sorte, eu pego no horóscopo, eu pego nisso, eu confio mais nas pessoas e por aí vai. Então temos que aclarar isso. Ou vamos acreditar em Deus, que é a nossa proteção contra toda bruxaria, contra toda inveja, mau olhar, contra toda opressão, contra tudo aquilo que é mal. Ou vamos acreditar no nosso amuleto da sorte. Ou vamos acreditar no horóscopo. Ou vamos acreditar, porque é assim, Deus é zeloso. Deus, ele é cuidadoso conosco. Mas com as coisas dele, ele não gosta de mistura. Ele fala assim, ou tu segues a mim, ou segues o mundo. Ou tu segues a mim, ou segues a vontade do teu coração. Ele diz na sua palavra, não podemos seguir a dois senhores. Não podemos seguir a Deus e também ao mundo, as nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos deleites, as nossas maldades. E por aí vai. Os vícios. Não. Por isso que ele sabe, como não temos essa força suficiente, é na nossa fraqueza que a força dele vem se aperfeiçoar em nós. Por isso que ele diz, aquele que fala da sabedoria, peça-me sabedoria. Porque ele diz assim, na sua palavra, o meu povo, o meu povo sofre porque carece de conhecimento. E onde está o conhecimento? Aqui na palavra dele. Porque o versículo que íamos ler hoje fala assim, versículo 7, de Êxodo capítulo 20, versículo 7, fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Como é tomar o nome de Deus em vão? Nós, o que eu falei antes, se vamos acreditar em Deus, temos que entender que não podemos colocar o nosso amuleto da sorte como segundo plano. Se Deus não responde, eu uso meu amuleto da sorte. Ui, eu vou à entrevista, eu vou levar meu amuleto da sorte para me dar sorte. Ui, eu tenho uma coisa hoje importante, estou triste, ou estou com um pressentimento que vai acontecer alguma coisa, eu vou ler o horóscopo. Isso não agrada a Deus. Deus é assim, é tudo no branco. Ou eu ando com Deus, ou eu ando com o mundo, ando com as coisas do mundo, ando com as minhas vontades. Porque quando eu reclamo que não estou vendo a mão de Deus, é porque eu estou fazendo a minha vontade. Quando eu reclamo que eu não estou ouvindo a Deus, é porque estou a fazer a minha vontade. Mas quando eu entendo que é a palavra, que eu entendo que a fé vem pelo ouvir, não por aquilo que vemos, porque ainda não está concretizado o que estamos a esperar, entendemos que temos que confiar nele. Então, de que vale eu falar o nome de Jesus? De que vale eu falar que Deus é isso, Deus é Pai, Deus é isso, Deus é o outro, se eu estou confiando em outros deuses, se eu estou confiando em outras coisas? É por isso que nós muitas vezes oramos e coisas não acontecem. Temos que decidir colocar as coisas claras. Ou eu acredito em Deus, ou eu acredito no meu horóscopo, ou eu acredito em Deus. Vamos ter que tomar decisões claras, porque eu sei que não é fácil, às vezes, deixar coisas, mas Deus aqui pede, aquele que lhe falta sabedoria, que lhe peça, Ele vai dar. Então, temos que entender que aquele que lhe falta força, peça a Deus. Deus vai dar força para deixar esse pecado, Deus vai dar força para deixar muitas coisas. Mas nós queremos sempre dizer, não, é que eu não consigo. Não é pela nossa força. Não é pela força do nosso braço. É Ele, o nome de Jesus, que me dá força. Meu Pai, olha, eu tenho que deixar esse pecado. Isso não agrada o Senhor, mas me ajuda porque eu sozinho não posso. Em nome de Jesus, eu sozinho não posso. Deus vem e ajuda, o Espírito Santo vem e ajuda. Mas é mais fácil dizer, eu não posso, eu não consigo. Porque uma coisa é tentar colocar à disposição, porque Deus quer pessoas que estejam dispostas
a fazer a sua parte, e aí ele vem e põe a mão. Mas quando eu quero que Deus faça tudo, aí já é complicado. Aí já é complicado. Então, se eu colocar a minha parte, se eu colocar a minha disposição, Deus também vem e coloca a sua disposição. Mas eu não posso pretender que Deus venha, coloque a disposição só da parte dele e eu fico lá só a olhar. Não tem cabimento, porque eu vou continuar no erro. Eu tenho que quebrantar o meu eu. Eu tenho que quebrantar minhas vontades, o meu querer, para que Deus possa trabalhar. Aqueles que obedecem, vem a manifestação de Deus na sua vida. Tenha confiança, porque vão vendo Deus fazendo coisa na sua vida, então tenha confiança que Deus vai fazer muito mais. Mas aquele que diz que Deus não faz, diz que não vale a pena, é porque não está a fazer nada. É porque simplesmente está a esperar que Deus faça. Não está esperando o trabalho dos sonhos e não quer colocar currículo. Não, é que eu estou esperando que meu marido venha ser homem de Deus, a minha mulher venha ser homem de Deus. Mas não quer obedecer o que Deus está a dizer para fazer. Quer estar sempre a gritar com o marido ou gritar com a mulher, em vez de deixar que Deus peleje por si. Que minha saúde não se restaura, tal. Deus é fiel para restaurar a minha saúde, então Deus não vai restaurar a minha saúde. Estou cansado. Sim, Deus vai restaurar, mas temos também que entender que temos que curar a nossa saúde, porque Ele levou todas as enfermidades na cruz. Mas isso não quer dizer que nós vamos abusar e não vamos curar a nossa saúde. Se não curarmos a nossa saúde, Deus não vai fazer. Porque por mais que Deus faça, vamos sempre destruir a nossa saúde. Temos que colocar a nossa mente clara no que queremos. Ou seguimos a Deus, ou seguimos as nossas vontades. Então eu pergunto ao Espírito Santo, me mostra como fazer o meu Deus como primeiro na minha vida. Porque é assim, nós podemos amar tudo nessa vida. Podemos amar. Eu acho que, se não estou enganada, em Jeremias, agora não me lembro o capítulo, não me lembro, não sei se é o capítulo 9, não me lembro, mas que Deus fala que não se glorie o sábio na sua sabedoria, que não se glorie aqueles que pensam que são inteligentes na sua inteligência, aqueles que pensam que são justos não se gloriem na sua justiça. Aqueles que pensam que tem algo de bom, que não se gloriem no que eles têm, que não se gloriem na sua riqueza. Por quê? Tudo que nós gloriamos, é claro que vamos ficar felizes por alguma coisa que Deus nos dá, claro que sim. Louvado seja o nome de Jesus. Mas temos que entender que tudo aquilo que colocamos como nosso Deus lá em cima, vamos perder. Se não perdermos, vai ser a nossa destruição. Porque vamos vamos colocar tanto sentimento, tanta emoção nessa coisa, que o dia que perdemos essa coisa, ou simplesmente, se não perdemos, o dia que perdemos essa coisa, vamos estar em depressão. Vamos querer acabar com a nossa vida, porque a nossa vida acabou. Ou simplesmente, essa coisa vamos colocar como nosso Deus lá no alto. E não tem ninguém, não tem filhos, não tem mulher, não tem ninguém que possa tirar nossa prepotência, nosso egoísmo. Quando amamos o dinheiro, mais que a Deus, terminamos amando também mais que as pessoas. Por isso que às vezes, por causa de dinheiro, vemos separações de casais. Muitos casais se separam por causa de dinheiro. Família destruída por causa de dinheiro. Mas não é o dinheiro que tem a culpa, não. É o caráter da pessoa, colocando o dinheiro como seu Deus. Mas quando entendemos que primeiro é o nosso Deus, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendemos que é o seu Espírito Santo que nos dá a sabedoria de administrar o dinheiro. Porque o dinheiro fica aqui. As riquezas ficam aqui, a sabedoria é de Deus. Uma vez que estamos mortos, a sabedoria vai para Deus. Tudo que é desse mundo vai ficar aqui. Até o nosso corpo vai ficar aqui. Mas a nossa alma é eterna, vai com Deus. Temos que fazer atenção com isso. O fato de sermos ricos, de termos abundância agora, não nos dá direito de ser prepotentes nem arrogantes com os outros. Pelo contrário, vamos buscar a humildade em Cristo Jesus. Porque tudo fica aqui. Tudo fica aqui. Então, por isso ele diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o justo na sua justiça, não se glorie nas coisas que tu achas, ou que eu acho, que nós temos de grandeza. Que não venhamos a glorificar nisso, porque melhor, na palavra de Deus diz assim, melhor é e sentir bem-aventurados e sentir-se feliz em conhecê-lo, em conhecer a Deus, em conhecer os seus mandamentos, em conhecer os seus caminhos. Porque aí sim terá paz,
Essa paz interior que sai todo entendimento. Aí sim, tendrá o discernimento, a sabedoria verdadeira. Porque quando pensamos que somos muito inteligentes e sábios, terminamos sendo arrogantes. Porque aquele que é sábio, que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, ele é humilde para curvar e ouvir também conselhos do outro. Entender que ele não é perfeito. Mas aquele que se acha sábio, não quer ouvir conselhos de ninguém. Se acha que é melhor que todo mundo. Se acha que porque tem mais tempo e nessa área, então é mais sábio. Ou se tem mais tempo de evangelho, é mais sábio que o outro. E com Deus não funciona assim. Porque ele diz assim, o maior no reino dos céus é o mais pequeno. Ou seja, aquele que se faz humilde, aquele que se faz de servo, aquele que se curva para ser ensinado, é aquele que é o maior no reino dos céus. Mas aquele que se acha todo tal assim, não. Entende? Aquele que dá fruto para o reino de Deus, aquele que dá fruto para... Que dá fruto? É uma pessoa que, e seja onde ela esteja, ela vai ser de bênção para a vida dos outros. Sabe essa pessoa, quando chega, nós falamos, chegou. E ficamos aí até irritados, o clima muda, o ambiente muda, o ar muda. Por quê? Porque essa pessoa não dá frutos. Essa pessoa, a única coisa que faz é trazer trevas para a vida dos outros. Porque é arrogante, é prepotente, é egoísta, quer tudo para ela, é ela quem tem razão, é ela quem sabe mais, é ela quem tem mais, é ela mostrando o que tem, assim, tá? Então, são pessoas que não dão frutos, mas sim só trazem desgosto, trevas para a vida do outro. Porque querem criticar, querem mostrar como são as coisas, querem isso, mas tudo tem que ser do seu jeito, da sua forma. Isso não agrada a Deus. Mas tem pessoas que são luz, pessoas que dão frutos. Como é dar frutos? São pessoas que quando chegam, fazem com que o outro se dê bem. Fazem com que o outro se levante se está caído. Fazem com que o outro saia da depressão se está aí depressivo. Fazem com que o outro saia da opressão. Fazem com que o outro, quando tenha um espírito de derrota, fala, não, levanta porque tu podes. Já venceste lá atrás, agora levanta outra vez. Aquele que dá frutos não vem dizer, ai, coitadinho, ai, não, levanta. Tu podes. Chora o que tens que chorar. Fala o que tens que falar, mas com sabedoria, para não machucar o outro também, nem machucar a ti mesmo, mas levanta. Esse não é o teu fim. São pessoas que dão frutos. Mas aquele que não dá fruto, afunda mais o outro. É assim. E nós temos que entender que ou escolhemos andar com Deus, ou escolhemos fazer a nossa vontade. E acredita, quando nós fazemos a nossa vontade, assim como eu fazia, é queda na certa, frustração na certa. Se Deus fala que não faça isso, não faça. Não faça. Mas se o bruxo falar, vai lá, coloca o ovo, coloca na retunda, coloca o laço, coloca isso, nós vamos e fazemos. Porque temos medo da inveja do outro, temos medo que o outro nos faça isso e faça o outro. Ou coloca uma coisa assim na tua porta, coloca isso, no teu trabalho, coloca isso, coloca o outro. Leva, não esqueça de levar a medalha da sorte, não esqueça de... Tudo isso fazemos rapidinho, mas quando Deus fala, não faça isso, faça o outro, não fazemos. Sabe o que acontece? Que quando nós não temos a proteção de Deus, porque o mundo nos faz pensar que Deus é pai de todo, não. Aquele que é filho de Deus obedece. Aquele que é filho se faz escolhido, aquele que é filho se submete às ordens do pai. Não faz o que quer. Porque está abaixo da cobertura do pai. Se está abaixo da cobertura do pai, faz o que o pai diz. Mesmo às vezes não querendo, a sua vontade não quer, mas faz o que o pai diz. Porque vamos ver um exemplo, quando um filho está debaixo do teto do pai, dos pais, e o pai diz assim, não faças isso, não faça isso mais o outro. E o filho vai e faz. O que acontece? Não é desgraça? É desgraça. Então a mesma coisa acontece com Deus. Se estamos debaixo da cobertura de Deus, o que Deus falar, faça isso, faça o outro, não é para benefício para Deus, não. É para a nossa proteção. Somos nós quem escolhemos se queremos a proteção de Deus, estar debaixo dos esconderijos do Altíssimo, ou fazemos as nossas vontades. Mas nós sabemos que todo filho que é desobediente cai em desgraça. Isso é certo. Então, meu Deus, o Senhor não me protegeu, o Senhor... Não. Hoje, aclaramos com Deus. E Deus é o nosso Deus para tudo,
com o seu Espírito Santo, que está aí, ou ficamos com o nosso amuleto, ou ficamos com o nosso horóscopo, ficamos com a nossa medalha da sorte, ficamos com as nossas crenças de acreditar que coisas vão nos proteger. É assim. Desculpa, eu estou com isso aqui por causa da garganta. E nada, desculpa. Então é isso que eu quero dizer. Ou nós ficamos acreditando em coisas, confiando em pessoas, ou acreditamos em Deus. Deus não pode ser o plano B. Deus tem que ser o plano A. O plano desde o princípio até o final. Então vamos reflexionar sobre isso. E reflexionar que todo filho que desobedece ao pai sai automaticamente da cobertura do pai. Então não pode dizer ao pai que o pai não o protegeu. Não, o pai já está a dizer, não faça isso, não faça o outro. Ok? A nossa mente tem poder. Então, em vez de usar uma fé irracional com coisas que não têm vida, vamos usar a nossa fé inteligente e fé racional com Deus. O Espírito Santo nos protege tudo mais. O Espírito Santo, através do nome de Jesus, ele vem e faz coisas grandes na nossa vida. Mas quem não vê é porque não está a obedecer. É assim. Então, aqui, nós podemos ver que muitas vezes usamos o nome de Deus em vão. Usamos o nome de Deus em vão. Para que eu vou pedir proteção de Deus? Para que vou falar de Deus se eu estou a confiar em coisas, em pessoas, em amuleto, em medalhas da sorte? Para quê? Isso é como, por exemplo, não, tenho aqui o meu, tenho aqui meu marido, a minha esposa, mas como eu não sei como vai funcionar, então eu vou deixar o amante de lado aqui. Quando não funciona com ele, eu vou pegar o amante. Quando funciona com ele, deixo o amante de lado. Quando não funciona, eu pego o amante outra vez. Não funciona. É assim. Parece um pouco forte, mas é assim como fazemos com Deus. Quando Deus funciona, quando Deus me atende, eu vou estar aqui com Deus. Mas quando vejo que Deus está a demorar, eu pego no meu amuleto, eu pego na minha medalha, eu pego no horóscopo, eu pego nas predições, e aí eu vou lendo para poder ter alguma coisa com quem me apegar. É a mesma coisa. É estar casado, porque quando obedecemos a Deus, estamos casados com Deus. Temos uma aliança com Deus, temos um pacto com Deus. Então não podemos falar, não, quando eu e Deus demorar a responder, eu venho e faço assim. É como ter um amante. Não vamos longe. É como ter um amante. Porque quando estamos bem com Deus, ok. Quando Deus não me responde, quando eu estou de bira com Deus, eu vou e busco um amante. Ou seja, os meus amuletos, as minhas medalhas, os meus santos e as minhas coisinhas, não? Porque eu tenho apego aí por eles da sorte. Eu pego aí no horóscopo para poder tirar a conclusão. É como estar casado com Deus e quando Deus nos responde na nossa hora, vamos e buscamos o amante, ou seja, buscamos as coisas para idolatria, outros deuses, porque são outros deuses. Mas já quando Deus me responde, eu venho com Deus. Se Deus não me responder, eu vou outra vez com o amante e outra vez com outros deuses. Vamos fazer atenção com isso, porque de Deus não se zomba. Ou aclaramos a nossa mente ou não. De Deus não se zomba. Então temos que entender que muitas vezes usamos o nome de Deus em vão. O nome de Deus em vão. Por isso ele diz assim, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não vamos pensar que podemos zombar de Deus, que podemos divertir com a cara de Deus. Não vamos fazer atenção com isso. Vamos fazer atenção com isso. Ou realmente colocamos firme com Deus, ou realmente nós ficamos aí a sofrer. Deus quer salvar a todos. Jesus veio para salvar a todos, mas nós temos que entender que tem que ter a nossa parte. Não é falar, Deus não faz, não. Tem coisas que temos que tirar da nossa vida para que Deus possa fazer. Porque Deus não quer ser amante. Deus quer ser marido. Deus quer ser assim. E é como nós temos. Esse é meu marido, essa é minha esposa. É isso que Deus quer ser. O primeiro. Deus não quer ser segundo prato. Se funciona hoje bem, eu vou com Deus. Se não funciona hoje bem, eu vou com os meus santos. Eu vou com a minha idolatria, com o meu amuleto da sorte, com o horóscopo. Eu vou confiar mais nas pessoas do que em Deus. Porque Deus não está a fazer. Não.
É entender, ou eu confio em Deus, ou eu busco amante. Mas Deus não fica com quem tem amante. Ou seja, digo amante espiritual. Ou seja, Deus não fica com quem coloca ele no plano B, como segundo prato. Vamos deixar de colocar a Deus no segundo prato. E vamos entender, ou colocamos a Deus como nosso centro, como nosso único Senhor Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ou colocamos a nossa idolatria. Mas não venhamos depois a queixar-nos, a falar que Deus não fez. Sabemos que estamos a pegar uma coisa. Porque o Espírito Santo está entre nós. Não precisamos de pegar nada. Quando temos confiança que o Espírito Santo está entre nós, sabes como vamos ter confiança? Colocando em prática a sua palavra. Então aí vamos vendo a manifestação de Deus na nossa vida. Então vamos ganhar confiança. Vamos ganhando confiança e aí vamos deixando as coisas. Não é que de um dia para o outro eu vou conseguir deixar as coisas que eu antes adorava. Não. É pedir a Deus para que me ajude a deixar as coisas que não agradam a Ele. Ok? E Ele vai ajudar. Vamos fazer a nossa pequena oração e lembrar que Deus não pode ficar como segundo prato. Mas sim, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Ok? Vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado por mais uma direção. Pai, nos perdoa, tem misericórdia de nós por muitas vezes ter te colocado como segundo prato, como segunda opção na nossa vida. Pai, somos tão falhos, tão pecadores. Mas nesse momento pedimos a Tua misericórdia que o Senhor venha nos ensinar e também venha nos mostrar qual tem sido as coisas que temos usado na nossa vida, só tem sido destruição, as coisas que não agradam ao Senhor. E perdoa e tem misericórdia todas as vezes que usamos o Teu nome em vão, meu Pai. Também te pedimos que nesse momento, Senhor, nos liberte de tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor venha limpar a nossa mente e venha tirar tudo aquilo que é uma fé irracional, que nos faz fazer coisas que não agradam ao Senhor, coisas que destroem até a nossa própria vida. E que o Senhor, a partir de hoje, com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, venha nos dar uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé fortificada em Cristo Jesus, para que nós possamos ter a boa direção que só vem do Teu Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos cada dia entender a Tua palavra e principalmente obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Deus vos abençoe, a paz do nosso Senhor Jesus, e lembrem sempre, Deus não pode ser segundo prato, Deus não pode ser segunda opção, mas sim o centro de tudo na nossa vida. O nome de Jesus é poderoso para nos libertar de qualquer coisa que nos faz fazer com que Deus seja segundo plano, ok? Em nome de Jesus, que tenham um bom dia.